Agora eu tô ao vivo. Ah, essas correrias, não é mesmo? Olha meu botão aqui. Pronto, agora estamos avisando as pessoas. Avisando as pessoas. Avisando as pessoas. Boa noite, meu povo! Para você que está assistindo essa live agora, ou para você que vai assistir essa live depois, por favor. Oi, bem. Qualitate na área. Minha irmã. Oi, cara. Bem-vindo, seu William. Tudo bem? Outra, para você que vai assistir essa live agora e para você que vai assistir essa live daqui a pouco ou depois, por favor, compartilha. Pega ali, põe, clica na setinha e compartilha para quem você quiser e o conteúdo que vocês achar mais importante, para as pessoas que você achar mais importante. A live de hoje vai falar de equipamento. Olha que legal! Na verdade, de aplicação, né? Mas aí a gente vai falar de um equipamento, tá? Esse mês a gente está com a programação da live, nós vamos falar das lives e nós vamos falar um pouquinho mais de tecnologias disponíveis, né? E sempre tecnologias inovando, né? Porque tudo que já tem aí disponível, né? Vocês já conhecem. Aí tem um monte de outros conteúdos que dá para você aproveitar. Obviamente, se você tiver dúvida nesses outros conteúdos, que às vezes acontece, é raro, mas acontece com frequência, manda pra gente, tá? Lembrando que a gente fala de análise por completo, não fala só de equipamento. E o equipamento é importante porque faz parte da análise, né? Mas tem outras coisinhas, outros detalhes importantes também. Bom, o tema da live de hoje é um carinha que é chamado de Mini GC. É um mini cromatógrafo a gás, tá? E aí eu pus uma provocação aqui que eu coloquei. Tudo que é demais não se usa, tá? E de novo, eu preparei aqui algumas coisinhas pra gente conversar. Por que eu falo que tudo que é demais não se usa? Porque eu acho que existem dois movimentos que acontecem, né, que não estão mais se conversando, né? Tem o movimento dos fabricantes de tecnologia e, obviamente, que eles querem a diferenciação da tecnologia por features, né, por benefícios diferentes, ferramentas técnicas muito Masters Blasters, sensacionais, né? Então eles investem nisso. Por outro lado, as pessoas que estão vindo fazer análises, os analistas, bem-vindos. Nath, não deu, hein? Mas a culpa é da Ana que entrou agora, hein? Tá? Culpa da Ana Paula. Não deu, tava um trânsito gigantesco. Mas em breve estaremos aí. Bom, e os analistas que estão vindo fazer, operando os equipamentos, operando os métodos, eles não estão mais com tempo, às vezes, nem de usar a tecnologia. E nem de entender o que está acontecendo. Eles precisam tirar resultado, certo? Bom, meio a isso, surgem algumas oportunidades, né? E tem um pessoal aí que está começando a enxergar essas oportunidades de forma diferente. E bem interessante, e bem mais fácil, e bem mais simples. E assim, hoje, um cromatógrafo a gás, né, cromatografia, que é uma técnica nobre e tal, e aparentemente muito complexa, ela tem sua complexidade, né? A gente tenta simplificar o máximo possível, tá? Ela tem muitas ferramentas, principalmente de software, né, que são... que, gente, o povo usa 10%. Né? Aí o pessoal que faz treinamento de software comigo, capacitação, o pessoal fala, não, mas eu quero entender todos os integradores, né? Todos os algoritmos de integração. Eu explico todos, né? E aí, assim, na instalação usou 4, né? 3, 4. Aí o cara vai, é capacitado e entende todos os algoritmos de integração.
Aí daqui um ano você chega lá e está usando quantos? 3 ou 4 também, que é os mesmos da instalação. Por quê? Porque tem muita coisa ali que a gente não precisa, né? Por isso que eu coloco aqui, tudo que é demais não se usa, tá? Bom, nós vamos dividir essa live aqui, como sempre, em algumas partes, tá? Bom, a primeira parte vai ser sobre pré-requisitos de um GC, para a gente entender como é que é um pré-requisito hoje, tá? O que você precisa, não é só botar na tomada e sair funcionando, tá? A segunda parte são os pontos críticos hoje da operação do GC, os principais que eu elenco e que eu tive a experiência de saber. Fala, Caião, bem-vindo. E tive a experiência desses anos de trazer, tá? A terceira parte vai ser a parte de software, tá? A quarta parte vai ser as oportunidades que a gente tem hoje disponível no mercado, tá? Em comparação com a primeira, segunda e terceira parte. E a quinta parte vai ser algumas aplicações que a gente vai conversar para a gente bater o papo, entender algumas coisinhas, tá? Eu tô fazendo essa live aqui no Instagram e eu vou fazer um cursinho que a gente vai soltar lá no YouTube, tá? Sobre de mini GC, né? Vamos ver se dá certo. Então, vamos lá. Os pré-requisitos para você ter um cromatógrafo a gás no seu laboratório são alguns. Não se esqueça deles, tá? O primeiro deles é você ter um no-break, tá? Com no mínimo 3,5 kVA de potência. Beleza. Aí você vai lá, digita 3,5 kVA. Aí vai aparecer no-breaks. Tia Valdice. Ai, que bonitinha. Um beijo pra senhora, hein? Bom, aí você vai digitar lá, 3,5 kVA no break. Aí vai aparecer da Calunga. No break bom, coisa boa. Gente, esse no break não é para cromatógrafo, tá? Porque aí nós temos um fator de potência que é 0,5, que é 50% da potência nominal, etc, etc. E vai até ligar seu equipamento. Mas na hora da gente fazer uma rampinha que ele usa temperatura, né? Ele vai apitar, etc, etc. Então, o no-break é um requisito de instalação que é interessante, importante você ter. Lembrando que 3,5 kVA, anota, 3,5 kVA com fator de potência mínimo de 0,8, ou seja, ele tem que atender no mínimo 80% desse valor nominal, tá bom? Beleza. Segunda parte de requisitos de um GC. Linha de gás. Linha de gás. Não pode ser do gás encanado de GLP, de fogão. Não pode. Já aconteceu já, né? Aí é um negócio desse tamanho. Não, é linha de 1/8, né? Que a gente trabalha. E aí você precisa ter as seguintes linhas. Uma para o gás de arraste. Certo? Uma para o gás combustível. Uma para o gás comburente. E uma para o gás de suporte. Tudo bem? Gás de suporte. Gás de arraste, gás combustível, gás comburente, gás de suporte. O pessoal chama de make-up, tá? Lembra o make-up. Make-up, certo? Então nós precisamos de 4 linhas de gás. O que acontece hoje, normalmente, o pessoal pega o gás de arraste e deriva, né? Coloca um Tzinho e usa o gás de arraste como gás de suporte. Só para a gente entender, ok? É o que acontece hoje. Normalmente esses gases são distribuídos como gás de arraste, podendo ser nitrogênio, hélio ou hidrogênio. O gás combustível, hidrogênio. O gás comburente, normalmente o ar sintético. E o gás de suporte pode ser o nitrogênio ou hélio. Então vocês entenderam que o arraste, se for nitrogênio ou hélio, deriva ali, tal, noves fora, pum, funcionou. Existe um custo que você precisa reservar para essa parte das linhas de gases. Bem-vinda! Para essa parte das linhas de gases, tá? Então a gente tem o custo no break, custo das linhas de gases. Normalmente elas são feitas com cobre tratado, os conectores em latão, ou se você quiser um negócio mais chique, né? Sensacional, aço inox. Beleza? Jóia. No final dessas linhas de gases, numa ponta vai ter os cilindros de gás comprimido, bonitinho. Na outra parte, a gente vai ter os filtros
para entregar a pureza correta. Às vezes o cilindro você compra com uma pureza mais baixa e o filtro vai lá e resolve isso para você. Ou você já faz o contrato com a empresa de gases com a pureza lá em cima. Entenderam? Ótimo. Isso aqui normalmente requer casa de bombeiro pro gás. Casa do bombeiro não, né? É a casa de gases, mas o bombeiro tem que aprovar. Tá? Casa de gases para abrigar esses cilindros da chuva, do vento, de problema de explosão. É difícil acontecer, tá? Como é gás pressurizado, a gente precisa tomar esse cuidado. Aí você tem o custo da linha. Então, se seu GC tá ali a 80 metros da parede mais próxima para a parte de ar livre, né? Que é a área que precisa, você vai gastar os 80 metros de 3 ou 4 tubulações, tá? E isso aí onera toda a parte de pré-requisito de um GC, tá? Próximo ponto, depois nós volta aqui. Próximo ponto, sala com temperatura controlada. Nós precisamos colocar esse equipamento com sala com temperatura controlada por alguns motivos. Ai, Fábio, precisa de ar-condicionado? Precisa. Para preservar o seu equipamento, que ele basicamente trabalha com troca térmica, ok? E quanto melhor for esse ar-condicionado, mais eficiente vai ser o método para determinação de compostos voláteis, porque você começa com uma rampa baixinha de temperatura, né? Então, ar-condicionado torando ali, ó, coisa linda. Tem laboratório que a gente vai trabalhar de blusa, né? Se puder botar o ar-condicionado no 15, que nem da música, ruim não é. Fica a dica. Bom, outro ponto, esse aqui é opcional, mas está virando obrigatório praticamente, é o sistema de exaustão. Aí você olha e fala, poxa, Fábio, mas o sistema de exaustão não é só para outros equipamentos que tem chama, que tem plasma. Não, lá é obrigatório. Aqui a gente põe como opcional, porque o seu equipamento ele vai aquecer, né? O cromatógrafo a gás ele tem uma rampa de aquecimento. Todo o método, cada amostra, ele começa a temperatura baixa, vai, aquece a temperatura mais alta, pode chegar a 350, 400 graus, dependendo do método. Beleza. Para começar a próxima amostra, ele tem que voltar para a temperatura original. Aonde você acha que ele vai jogar o ar quente, que estava a 400 graus, aonde você acha que ele vai assoprar para voltar a 30? Muito bem, no ambiente, certo? E aí o que acontece? Muitas vezes esse ar quente, muitas vezes não, esse ar quente vai atrapalhar o ar-condicionado. E aí você vai gastar mais energia elétrica, tá? Então a gente recomenda também para GC ter essa parte do sisteminha de exaustão para economizar aí uma grana com energia elétrica, né? Gastar ela de forma inteligente por causa do ar-condicionado. Essa é a primeira parte do GC, onde nós temos os pré-requisitos. Então, no break, 4 linhas de gás, 3 ou 4 linhas de gás, os filtros, né? Depois nós volta aqui. A sala com temperatura controlada e o sisteminha de exaustão, tá? Beleza. A segunda parte, nós vamos falar dos pontos críticos para GC. Pontos críticos, né? Na operação de um cromatógrafo a gás. Um deles é a troca da seringa, né? O pessoal tem bastante dúvida, às vezes, apesar de ser simples, né? Tem bastante dúvida na parte de troca de seringa. O segundo, na parte de troca de septo do injetor, porque a gente tem um septozinho ali, pá, etc. Troca do liner, como tirar o liner e colocar, né? O pessoal fica meio com medo que o liner é uma peça de vidro, né? Então, é difícil de quebrar, mas fica com medo. Agora sim, gente, de todas as capacitações que eu dei, e eu tô falando para usuários iniciantes, tá? Não tô falando de uma Natália, uma Tatiana que tá aí no meio, não tô falando da Thalita que nem tá aqui, tá curtindo lá um friozinho, não tô falando. Porque esse povo é extraterrestre, então para elas tudo é facinho, esse procedimento que eu vou falar. Mas para quem está iniciando, né, vira uma mística ali, né, enfim. Que é o uso das colunas capilares. Para você colocar a coluna capilar no GC, você tem que tomar cuidado com limpeza, você tem que ter o conectorzinho certo, você tem que ter a anilha certa.
Depois do conectorzinho certo, anilha certa, você tem que posicionar, dependendo da marca do fabricante, a coluna para fora da anilha tantos milímetros. Aí aquela anilha escorrega, o nut escorrega, você fica pé da vida. Aí você põe um septo. Aí depois que você põe um septo, você põe um nut e fala, não, agora vai. Porque agora eu tô com o septo aqui, tá maravilhoso, agora vai. Aí você vai lá e encaixa no buraquinho, segurando o septo. Aí você aperta, aí de repente aquilo cai, aí você põe de volta. Isso no injetor e isso no detector do equipamento, do GC, certo? Oi, tudo bem? Bem-vinda. Bom, aí, de repente, olha, dona Adelina, obrigado. Aí, de repente, inventaram, né, uns nuts, né, uns conectores que tem formato de borboleta. Aí você falou, putz, agora resolveu. E mais ou menos, né, porque você continua com problema do septozinho, você continua com problema de pegar e colocar embaixo do forno. Na hora você não consegue enxergar onde tem que encaixar direito, a rosca não pega, aí entra torto, aí é latão, aí é aço inox, aí desfaz a rosca. É uma vida. Fora que essas colunas capilares, né, quando a gente faz a medida, coloca bonitinho, eu tenho que cortar. E o corte é muito tranquilo, não é mesmo? É apenas com uma régua cerâmica desse tamanhinho. Né? É cerâmica que quebra. E aí o pessoal acha que é serra, mas não é, você tem que cortar em ângulo, né? Aí tem gente que deixa a reguinha parada e passa a coluna. Funciona. E corta bem, inclusive. Tem gente que deixa a coluna parada, marca e passa a régua. Pessoal, é todo um trabalho artesanal, certo? E que gera dúvida se você está iniciando na cromatografia a gás. Gera dúvida, não tem como, tá? E você precisa de todos esses apetrechos: anilha, nut, régua, septo. Precisa saber como é que faz. E assim, você vê nos vídeos, você fala, não, isso é simples. Quando você corta a primeira vez a coluna, a poliamida quebra, aí o corte sai torto, aí o corte sai com ombro, aí o corte sai com buraco, porque você ainda não pegou o esquema da coisa ali. Então é assim. Numa palavra bonita, é uma etapa desafiadora para quem está começando a trabalhar. E para quem já trabalha, quando troca uma coluna, vai um tempinho, você tem que parar para fazer. Não tem jeito. Ah, vai trocar a coluna? Para fazer. Normalmente hoje, em alguns lugares eu ouvi dizer que é assim, você chama aquele que é mais antigo da casa, né? Você fala, vai trocar a coluna, me chama para trocar, ou então vem trocar para mim. Quem tem mais habilidade. Porque é dependente do operador, tá? Então esse aqui eu elenco como um dos pontos críticos aí, tá? Na parte de operação do GC, né? Do cromatógrafo a gás. Beleza? Então a gente já viu o pré-requisito, a gente já viu esses pontos críticos que eu coloquei para vocês. O ponto 3 é o software, né? Alegria! Temos muitos softwares no mercado, né? Aí a gente acaba tentando facilitar, aí o pessoal vai lá e complica mais um pouquinho, né? Basicamente, os softwares vão ter o método do instrumento, o método de processamento e a parte de report, independente da marca. Todos eles vão oferecer um pacote de aquisição de dados, que é o método do equipamento, como adquirir, uma parte de integração, né? Um pacote de ferramentas de integração, um pacote de ferramentas de calibração e um pacote de ferramentas de report. Beleza. Aí eu vou retomar o que eu falei no começo, né? Então, por exemplo, nos softwares aqui, o pessoal abre qualquer um deles, qualquer marca, tá? Às vezes os nomes são iguais, às vezes são diferentes, mas as funções sempre são as mesmas. Tá? Eu brinco que foi o mesmo um cara de informática inventou e aí o resto copiou. E aí esse cara deve estar super bem de vida, né? Bom, aí você entra lá no software de cromatografia, tem 45 ferramentas de integração. Aí você fala, uau, dá para fazer muita coisa aqui.
e no fundo você vai usar 10% para sua aplicação, porque você vai caprichar no extrato que você está trabalhando, você vai caprichar na sua cromatografia. Então, quanto menos ferramentas você usar, melhor. Esse é o raciocínio. Mas como você vê, e lembra que a gente está falando de usuário iniciante, né? Quando você abre aquele software e vê tudo aquilo de ferramentas, você fala, nossa, acho que eu não estou usando nada. Você fica com aquela sensação de... Ai, acho que dá para eu fazer tanto mais coisa aqui. Só que é coisas demais, entendeu? São coisas demais. Assim, dificilmente... Eu trabalho já faz um tempo com essa parte, né? Nunca consegui usar tudo. Né? Nunca. 90 a 95% das aplicações que a gente já fez, dificilmente usa uma ferramenta de integração especial, tá? É assim na integração, é assim na calibração, né? Onde a gente tem várias partes estatísticas maravilhosas, sensacionais, mas você acaba usando ali 10, 25% do que pode oferecer. Por quê? Porque o resto talvez não seja usual, né? Por isso que eu coloquei aqui no tema da nossa live, né? Tudo que é demais não se usa, enfim. Isso serve também para a parte de reports, de relatórios, tá? Aí o que acontece? Então a gente viu 3 partes aqui do GC e agora a gente vai ver as oportunidades que nós temos, ok? As oportunidades que nós temos e lançamento de tecnologia novinha do mercado, tá? Então o que aconteceu? Diante desse cenário onde eu tenho equipamentos de cromatografia com mainframe extremamente tradicional, são aquelas caixas grandes, né? São caixona mesmo, né? Aí você abre o forno, dá pra você quase entrar lá dentro do forno para botar uma coluna que é desse tamanhinho, né? Aí fica sobrando bastante forno. E quando sobra volume de forno, nós temos problema de transferência térmica. Fala, meu irmão, bem-vindo. O homem da energia entrou, gente. Nós ainda vai fazer uns negócios aqui. Hoje eu vou fazer uma live com ele. Da parte de energia. Muito legal. Bom, então você tem aquele volume de forno que demora um montão para esquentar e demora um montão para esfriar. Um montão para esfriar, né? Equipamento grande, mainframe grande, ocupa um bom espaço do laboratório. Beleza, essa é uma oportunidade, né? A outra oportunidade é a parte de instalação de coluninha, das colunas e tal. Esse equipamento ele veio para resolver algumas coisas, né? E para ser simples. E para o cara que nunca operou um cromatógrafo, não tem nem ideia como é que opera o cromatógrafo, com esse tipo de tecnologia, o jeito que foi preparado, o jeito que foi montado, é para ser simples. Eu vou lembrar, para quem aí é geração Millennium, hoje a gente tem tudo aqui no celular, certo? Mas na época dos maias e dos astecas, havia computadores, onde o monitor era separado da CPU, que era separado do teclado, que era separado do mouse, certo? E aí a IBM e a HP, eles dominavam esse mercado de desktop, né? Excelente, maravilhoso. Só que, gente, para esse desktop ser instalado em casa, tinha uma caixa gigante que ia o monitor, outra caixa gigante que ia a CPU, outra caixa que ia os teclados, o mouse. Aí depois você tinha que saber onde encaixar tudo atrás. Aí você tinha que fazer a instalação do software, né? Então, tinha uma propaganda, né? Que ele comparava esse tempo, tanto que você demorava para instalar um computador. E aí, o rapaz lá da maçã, né, inventou uns computadores coloridos com design diferentezinho, que simplesmente você colocava em cima da mesa, né, e engatava o mouse, engatava o teclado, engatava a internet e saía trabalhando. A propaganda, não sei para quem lembra aí, para quem é mais novo, que nem eu, Schoffen. A propaganda, ela botava numa telinha
um senhor, um tiozão, instalando esse computador na casa dele, desembalando caixa por caixa e tal, e colocava o Mac do outro lado com uma criança de 8 anos, mais ou menos, e um cachorrinho super simpático. Quem não lembra dessa propaganda? Pois é, a ideia do Mini GC é fazer esse comparativo, tá? Vou mostrar a carinha dele aqui para vocês, depois fotos reais, imagens fortes. Ó, ele é desse tamanho aqui, ó. Essa é a base do Mini GC. Essa aqui é a torre de injeção do Mini GC, certo? Então, tem algumas coisas nele que acabam sendo bem interessantes. Você já notou que o tamanho é pequeno, por isso que ele é um mini, tá? Gente, isso aqui é o tamanho do estabilizador, tá? Sendo muito honesto. E aí vocês viram essa torre de injeção, né? E adivinha, o jeito que ela é encaixada em cima dele, basicamente é só por posicionamento magnético. Né? Eu não tenho nenhum pino, nenhum encaixe, nenhum nada. É simplesmente para tirar da caixa esse pedaço, tirar da caixa esse pedaço e encaixar em cima um no outro, tá? O alinhamento aqui é extremamente simples, a gente faz via software, etc, etc, etc. E já vem com o computadorzinho aqui, ó, tá? Vamos entender melhor esse cara aqui. Outra coisa que vocês devem ter notado é que ele é bem iluminado, né? Então ele tem os LEDzinhos. Quando ele está fazendo análise, ele fica verde. Quando ele está em stand-by, ele fica laranja, já avisando. Então dá para você que está de longe enxergar como é que está sendo feita a sua sequência, tá? Coloca suas amostrinhas aqui, ó. Acho que é 16 posições, pelo que eu me lembro, tá? 16 posições. Um injetorzinho ali atrás. Eu vou mostrar uma foto que ele está de nude, tá? Nudes do Mini GC. E aí tem algumas premissas. Aquela parte que eu conversei com vocês, por exemplo, de coluna, a coluna ela vem aqui, ó. Tá vendo? Ó, de verdade, isso aqui é do tamanho, também para quem é da época dos mais, os astecas. Lembra do CD? Dos leitores de CD? Isso aqui é do tamanho de um leitor de CD. O forno é esse aqui, ó. Todo esse aqui é o forno. Tá? Todo esse aqui. E aqui no meio vai a coluna cromatográfica. Então, simplesmente, eu encaixo, giro e travo. E para tirar, eu giro, anti-horário e retiro. Tá? Eu acho que eu tenho uma fotinha aqui, até um pouquinho melhor. Então, o forno ele tem uma carga térmica bem pequenininha. Então, ele aquece rápido e resfria rápido. Essa aqui é a cara do software. Tá? Lembrando que é uma solução para quem está iniciando no GC, tá? Nunca trabalhou com GC, vai conseguir trabalhar. Ou quem já trabalhou e é experiente e já não está mais querendo perder muito tempo, que é tudo muito na mão. Então eu tenho aqui a etapa do método, que é o método do instrumento, tá? Aqui no método do instrumento eu já coloco algumas coisas de processamento. Olha a pergunta. Oi, Natália. Obrigado pela pergunta. Sim, usa as mesmas, tá? Essa, deixa eu ver se eu acho uma fotinho aqui melhor, mais atraente. E aqui, ó. Vocês conseguem enxergar aí? Essa aqui é a coluninha, ó. E esse aqui é o holder, o suporte. Você já pode comprar a coluninha com o holder já, só é assim. A Restec ela já vende com o holder ou só a coluninha. Ah, Fábio, eu tenho uma coluna de GC normal, convencional. Beleza. O holder ele vai estar disponível para você. Você só instala a coluna nesse holderzinho e acabou. Tá? Então dá para usar dos dois jeitos. Ou o holder reutilizável ou já comprar nesse holderzinho. As especificações das colunas são as mesmas. 30 metros, ponto 25, tá? O que você pode usar de poliamida ou pode usar de Ultimetal, tá? Aí dependendo da análise que você for fazer, uma é mais interessante que a outra. Se você quer uma eficiência térmica ou quer umas separações mais importantes aí, dependendo do que você está fazendo, o Ultimetal vale a pena, tá? Se não, usa poliamida que tá tudo certo. Pode usar qualquer coluna.
Bom, aqui é a parte do software, então é um software proprietário, tá? Ele vai trabalhar com esses métodos, o método do instrumento de processamento fica aqui. Aqui ele vai fazer o run da sequência, você pode fazer single, pode fazer múltiplo, tá? Run. E aqui a gente vai ver os resultados, que aí se você quiser fazer algum ajuste no método de processamento, você já faz nos resultados, né? Pra gente ter uma ideia, ele é todo diferentão. Então no começo ele vai checando todos os itens, avalia a linha de base, dá o play, bem sossegadinho de trabalhar, tá? Esse aqui é o cromatograma que está sendo gerado, você acompanha a rampa em tempo real, tá? O softwarezinho é bem tranquilinho. Aqui você está fazendo a rampa de aquecimento. Ó, os caras capricharam muito na parte do software, tá? Que é justamente para quem para quem está começando a operar. Aqui, por exemplo, né? A gente tem um cromatograma, o integrador dele é automático. Você pode programar algumas coisinhas de threshold, sensibilidade. Basicamente é automático, ele dá o zoom do pico aqui, ó. Aqui ele vai ter o nome, altura, área, largura, tá? Se tiver a curva de calibração ele já aparece aqui. Pessoal, é para ser simples desse jeito, tá? Para ser simples desse jeito. Deixa eu só mostrar para vocês. Olha como ele vem embalado. Fotos reais, né? Então essa aqui é a base que vem embalada. E esse aqui é o amostrador automático, tá? A gente leva de 30 a 40 minutos para fazer uma instalação completa, tá? Completinha. 30 a 40 minutos. Quer ver? Ele vem com um kitzinho de instalação, computador esse aqui que está de baixo, a coluninha da Restec como é que vem, no caso a Restec, os acessórios, tá? Aqui é do amostrador automático, tudo plug and play. Tá? A caixa, os mouses, o kitzinho, aqui a coluninha, ó. Tá aqui. Ela vem com um negocinho aqui, que é a plaquinha, a chapinha, né? Então você põe a coluninha e bota a chapinha, que é magnética, para informar qual coluninha que tá. Fotos fortes. Mas eu vou mostrar. Ó o forno, gente. Tamanho do forno. Desse tamanho. O injetor é um injetor capilar tradicional, né? E aí vamos ser honesto aqui, né? Quem tem Agilent é igualzinho aquele injetor da Agilent, tá? Igualzinho. Cabe as mesmas peças, tudo igualzinho. Agora, vocês estão olhando essa parte aqui, ó. Apresento para vocês o feed. Ó, coisa mais linda. Aqui, ó. O feed. Esse aqui que é o detetor, tá? O feed é um detetor de ionização de chama, né? Kitzinho de ferramenta, ele vem bem completo, tá? Com peças sobressalentes, as seringas de diluição, os frasquinhos de lavagem, né? Ele vem um kit bem diferentão. Ah, e essa aqui é a plaquinha que eu falei, que é a plaquinha magnética. Você tira, né? Você põe outra coluna, você tira essa, coloca outra coluna aqui, desencaixa, coloca outra plaquinha, tá? E aí o que acontece? No seu lab, deixa eu mostrar aqui, dá para você ter isso aqui, ó. O que é isso, Fábio? Isso aqui é uma estante de colunas, ó. Você vai encaixando, como ela tá com o holder bonitinho, e ela só quando você encaixa que libera nas pontas a entrada de gás. Então quando você sai, ela trava. E ela fica protegidinha. Então você fica empilhando aqui, ó. Você fica com uma gaveta de colunas organizadas, com o holderzinho. Aí quando você quer trocar a coluna, você só puxa aqui, coloca no holder e encaixa no equipamento. Fala se não é legal. Aí o que acontece? Lembra que lá no começo eu falei das tubulações? Ah, porque precisa de tubulações. Deixa eu virar um pouquinho para cá. Isso. Lá no começo eu falei das tubulações de gases, né? Ah, porque precisa das tubulações de gases. Então eram 3 tubulações ou 4. Um para o gás de arraste, um para o gás hidrogênio, um para o ar sintético e uma para o make-up, né? Se o seu make-up for igual ao gás de arraste, a gente
trabalha com 3. Já dá para deixar as colunas condicionando e armazenadas na estante? Nath, dá para deixar armazenada. Condicionando, eu gostei da ideia. Como a estante já tem lá e ela é toda de metal, dá para fazer um bem bolado sim, viu? Gostei dessa ideia. Tá? Mas a princípio é para deixar ela na estante organizadinha, tá? Que ela já fica lá no cantinho, você vai pondo as coluninhas na estante, e aí não precisa mais ficar na caixa, aquela caixa que você não, né? E você não sabe se você fechou ou não fechou, né? Aquela coisinha, né? Que nós sabemos que às vezes acontece, né? Aí você não sabe se a coluna é boa, se não tá, se tem o log, né? Ó, eu aqui apontando sem mostrar. Essa chapinha pode servir de log para você anotar, né? É uma chapinha de metal magnética, então é bem tranquilo de trabalhar. Aí dá para você deixar aqui. A princípio armazenando, tá? Condicionando eu acho que dá pra gente adaptar, mas a princípio armazenando. Bom, aí no começo eu falei das linhas de gases, né? Das linhas de gases. Então, vamos lá de novo no raciocínio. 3 no mínimo, 4 possíveis. 3, uma de gás de arraste. Elas já estão condicionadas? Sim, elas já vêm condicionadas. Porque essas daqui, que eu estou dando de exemplo, ó, essas daqui, elas são de Ultimetal, tá? Essas daqui são de Ultimetal, não são de poliamida. E as de Ultimetal, elas vêm inertizadas e já vêm condicionadas. É só tirar e encaixar, tá? Essas daqui. Essa série que vem enroladinha, que ela vem toda enroladinha pequenininha, né? E já vem travada, só para você colocar no suporte e mandar ver, tá? Você pode guardar condicionada também. Dá para fazer também. Das linhas de gases, então a gente vai ter 3 a 4 linhas de gases, tá? Olha que legal. Existe uma alternativa. Deixa eu organizar aqui que eu vou mostrar. Precisa ter um... Tchananã. Existe uma alternativa para o GC, onde, em vez de você gastar com cilindro, e aí todo mundo já conhece, utiliza gerador, mas em vez de você gastar com um cilindro, com linha de gás, né? Existem hoje geradores que geram o gás no lab, sem precisar de grandes cuidados, e gera uma baixa pressão. Então o perigo de compressão é muito baixo, bem como o perigo de explosão, por exemplo, tá? E aí o que acontece? Este equipamento Mini GC não tem necessidade do uso do gás de make-up do detetor. Lembra? Gás de make-up. Tá? O detetorzinho deles, que vocês viram no nude que eu mostrei dele por dentro, o detetorzinho dele, ele já trabalha somente com ar e hidrogênio. Então ele já tem o cachimbo, que a gente chama, né? Parece um cachimbo de crack que eu brinco, né? Que é onde está o jet e onde tem o feed, onde faz a chama do feed, é o cachimbinho de crack. Não, brincadeira. O cachimbo ali, ele já tem um volume otimizado, né? Ele é bem pequenininho e é feito para coluna capilar. Os cachimbos de feed que usam make-up, eles são feitos para aquelas colunas antigas empacotadas, né? Que usa fluxo muito alto, 40, 60 ml. Por isso que você precisa compensar com make-up a 25, 30 ml, tá? Nesse caso aqui não tem make-up. Opa, então de 4 que eu precisava, agora eu só preciso de 3, certo? O gás de arraste, o hidrogênio e o ar. Beleza. O que acontece? Para a gente viabilizar as técnicas novas com o Mini GC, as técnicas rápidas e mais econômicas, a gente troca o hélio ou o nitrogênio por hidrogênio. Olha que belezinha. O hidrogênio ele tem um escoamento mais rápido, tá? É uma tendência hoje a gente trabalhar, porque ficou muito mais seguro com coluna capilar. Mesmo com split alto, assim, a possibilidade do laboratório, lógico que tem que ter alguns cuidados, o pessoal recomenda, mas a possibilidade de você ter mais de 4%
na atmosfera do laboratório é, gente, quase nula. Tá? Então, se tornou uma técnica segura e agora a gente está explorando e é uma tendência para a cromatografia. Por quê? O escoamento do hidrogênio é mais rápido. Então, aquela análise que demora 20 minutos, você consegue fazer com 10, você consegue fazer com 8. Né? Você precisa fazer a transferência de forma correta da metodologia. Nós estamos aí para ajudar, inclusive, tá? Porque é muito legal, a gente faz rápido e é muito legal. Tem, às vezes, trocas de consumíveis, tudo vai depender da sua análise. Outras vezes não, por causa da diferença de pressão, tá? Enfim, 3. Então, o gás de arraste virou hidrogênio, não virou? Olha que interessante, o hidrogênio, ele é o mesmo gás combustível do feed. Então, a gente consegue, com um gerador que gera hidrogênio e ar, atender o gás de arraste, o gás combustível e o comburente da chama. E olha como o bicho é. Conseguem ver aí? Aqui, ó. Esse aqui, deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui é o mini GC, tá vendo o injetor aqui em cima? Esse aqui é o gerador de ar e de hidrogênio. Vocês entenderam que esse gerador... Ó, pra vocês terem uma ideia, o gerador é um pouquinho maior que o GC, tá? Dá pra colocar esse cara aqui em cima se precisar, tá? Mas o gerador de ar e hidrogênio vai alimentar esse GC e, no caso, eu vou precisar só da tomada. Só da tomada aqui, ó. Mais nada. Não preciso me preocupar com cilindro, não preciso me preocupar com distância, perda de carga, né? Não preciso me preocupar com tubulação, né? Tubulação de cobre, que, gente, são valores consideráveis aí quando a gente trabalha nesse, né, faz o projetinho para a parte de cromatógrafos a gás, tá? Então, a novidade que eu vim mostrar é esta, tá? É esta. Então, a gente consegue trabalhar com o mini GC de forma mais inteligente, de forma mais econômica, tá? Então, o mini GC é para pessoas que têm métodos já bem definidos, iniciante, que é um, já eu levo. Aliás, nós estamos para receber, né? Aí nós vamos combinar, você me ajuda a instalar lá, viu? Porque é muito legal de trabalhar assim. Impressiona, né, a facilidade. E aí vem tudo já pré-instalado e testado de fábrica, né? É só você colocar na bancada mesmo, tanto o gerador de hidrogênio quanto o mini GC, as conexões, a montagem, tudo tem vídeo, gente. Tudo tem vídeo, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem essa cultura, né? Cultura do técnico ir e tal, ajeitar, é importante. Mas, por exemplo, se você é um usuário mais avançado, né? E se você já viu pelo menos uma instalação desse cara aqui, você monta de olho fechado, porque é muito simplesinho, vem tudo na mão. Lembra do Mac? Acho que era Power Mac que chamava, olha, não era iMac? Eu não lembro. É aqueles que tinham a cor no monitor, né? Já vinha com as caixinhas de som e tal, da Apple. Tinha vermelho, tinha azul, foi uma mania na época. Era mais caro pra gente, né? Mas em relação ao PC, o PC você demorava quase um dia fazendo as instalações de sistema operacional de tudo, né? O Power Mac, o menininho lá com o cachorrinho demorava 30 minutos, 15 minutos. Óbvio que aqui a gente não demora 30 minutos, a gente demora 40. Porque é tudo plug and play, né? Esse GC, a gente começou a trabalhar nas nossas soluções. Quem quiser mais informação, pode entrar. Quem estiver procurando GC, se você souber e esse vídeo ajudar, por favor, compartilha, manda esse vídeo para ele, para essa pessoa, que, assim, foi uma boa surpresa, né? Foi uma boa surpresa quando a gente conseguiu trabalhar aqui chama Lucidity, tá? Lucidity, né? O pessoal da Lucidity. Bom, e o que dá para fazer com esse bicho? Qualquer aplicação de GC tradicional, qualquer uma que você fizer com um injetor de líquidos e com um feed, ele vai reproduzir na íntegra.
Fábio, eu não uso líquido, eu uso Headspace. Tem como? Tem como também. A gente ajusta e desenha o amostrador certinho para vocês trabalharem com Headspace, dependendo da sua demanda. Pode ser os caixotão que eu detesto? Pode. Pode ser os multi que eu adoro? Pode também. Tem um combinado menorzinho que não tem 800 amostras, mas tem 20 Headspace, 12 Headspace que você consegue fazer? Tem. Pode, eu gosto desse também. Entendeu? A gente monta os amostradores da forma que você achar mais conveniente, dependendo da sua análise. O que dá para fazer para ele? Então, qualquer aplicação que você faz no GC convencional, tá? A gente está focando hoje em análise de terpenos, produtos naturais. Quem trabalha com terpenos é uma baita solução, tá? Dá para trabalhar legal com esse equipamento. Quem faz ácidos graxos, gorduras trans, ácidos graxos, em alimentos também dá para trabalhar com esses bichinhos, porque a demanda é alta, e pelo tamanho desse cara aqui, vocês colocam um do lado do outro, você nem viu, um do ladinho do outro, assim, ó, tá? Porque, gente, eu acho que ele tem mais ou menos que o meu notebook aqui, por exemplo, de largura, assim, ó. Né? Profundidade é praticamente vocês viram aqui na foto, né? É praticamente um no-breakzinho pequenininho da Calunga que eu brinquei no começo, né? Que você tem em casa, é bem pequenininho mesmo, tá? Então, você que faz ácido graxo, a demanda é alta, o hidrogênio você já resolveu e consegue colocar alguns um do lado do outro. Ele faz análise de álcool, etanol, em bebidas, seja uísque, seja cerveja, seja cachaça da boa, tá? Faz também cerveja, inclusive tem uma aplicação bem interessante, que a injeção você prepara pouco a amostra e dá aquela injetada, né? A gente consegue fazer a parte de BTEX para água industrial, tá? Chega nos limites de feed, para o nome específico lá, para o pessoal que trabalha em indústria, aí ele compra aquele GC complexo, e aí ele tem que fazer um monte de análise, inclusive aquela, né? Não dá para ele ficar de babá de cromatógrafo. Aí ele compra o caixotão, enfim. E aí ocupa um puta espaço, e aí precisa de muito treinamento, e aí, meu Deus do céu, não chega nos LQ, enfim. Calma, respira, liga pra gente, manda um direct que a gente resolve. Aí você tem uma soluçãozinha pequenininha para fazer 4 amostras por mês, às vezes, 5 amostras por mês. É por aqui que você tem que caminhar, tá? Tem também a parte de alimentos, tem a aplicação em mentol, né? De mentol em bala e drops, House, chiclete Adams. A parte de mentol a gente também consegue fazer, já tem a aplicação pronta para ele. Tá? A ideia aqui é ser simples, ok? E dar e robustez no resultado. Tá? Ser simples e dar a robustez no resultado. Ele vai fazer o que todos os GCs fazem, os tradicionais, tá? Com essa oportunidade de trabalhar com hidrogênio, ser mais econômico, trabalhar de forma mais inteligente, com um fluxo simples. Se você não imagina e nem tem ideia do que é um GC, você consegue operar o mini GC, tá? Essa é a ideia. Não se esqueçam do exemplo que eu dei do cachorrinho e do menininho da propaganda da Apple, tá? Beleza? Ufa! Consegui. Aqui que eu esqueci alguma coisa. Aquecimento falei. Suporte dos engates eu falei. Pequeno literalmente eu falei. Coluninho eu falei. Gerador de gás eu já falei. E que não tem make-up eu também já falei. Né? Pré-instalado de fábrica? Falei também. 40, 60 minutos de instalação? Também falei. Então acho que eu falei tudo. Pessoal, muito obrigado. Olha eu aqui voando. A gente vai fazer um pacotinho de apresentação no YouTube sobre esse cara, tá? Mas aí com mais detalhe, né? Não na correria aqui que eu fiz pra gente apresentar. Então esse mês vai ser o mês das novas tecnologias. A gente abriu com o Mini GC, tá? Para ser simples, robusto, ok? Econômico, né? E de forma inteligente. Né, a gente fazer cromatografia. A semana que vem vai ser polêmica.
A semana que vem nós vamos falar de cromatografia líquida. Você já ouviu falar de cromatografia líquida, certo? Agora, você já ouviu falar de cromatografia líquida portátil? Já pensou? Peguei, não tô fazendo nada, vou pegar meu cromatógrafo, vou lá na minha produção, ou vou lá no ponto de amostragem e vou fazer uma amostra. Não tô fazendo nada. Então, semana que vem a gente vai ter o LC portátil, tá? É um instrumento que eu conheço já faz um tempo, tá? Esperei ele amadurecer, né? Então, faz uns anos, mas agora ele tá do jeito certinho. Então, ele tá com o driver certinho, que a gente tinha sugerido e o pessoal conseguiu, né? Bem facinho de trabalhar. Ele, enfim, você pode levar direto na produção, você pode deixar no próprio laboratório, né? Enfim, nós vamos falar dele, porque apesar de ser portátil, né? Dá pra gente usar ele standalone tranquilamente, uma economia de solvente que dá até medo de tanto que economiza ali. Só pela continha você... Quanto? Só pela economia de solvente você já compra 2. Assim, em termos de custo, já dá pra você adquirir 2, né? Pra fazer as análises aí. Vocês viram que eu gostei da solução e eu tô falando antes da hora. Semana que vem tem, então, LC portátil, né? Então, ao invés de você levar a amostra até o equipamento, leva o equipamento até sua amostra. Beleza? Muito obrigado por mais hoje e espero ver vocês amanhã. Não esqueçam de compartilhar o vídeo para quem tiver interesse ou que você saiba que está trabalhando com cromatografia ou está aprendendo cromatografia a gás, compartilha. Não esquece não, que ajuda um montão a gente continuar as lives aqui, tá bom? Um abraço para todo mundo, até a próxima.